Cultural Caminhos de Pedra possui o maior acervo arquitetônico da imigração italiana no Brasil, e essas casas centenárias oferecem várias opções de compras de produtos típicos da colônia. Um resgate da cultura italiana com muitas histórias, boa comida e diversão para os turistas, que precisam de um dia inteiro para percorrer os mais de 30 pontos de visitação espalhados pelos 12 quilômetros de percurso que fazem parte desse roteiro. Se você chegou aqui no canal agora, saiba que esse vídeo é a continuação, a parte 2, desse passeio lindo aqui em Bento Gonçalves, e eu vou deixar o card do primeiro vídeo aqui para você salvar e assistir depois. Lá no primeiro vídeo, te contamos a história desse lugar, de como ele surgiu e mostramos alguns pontos de visitação como o restaurante Nona Ludia e a Casa da Serra. Nesse vídeo, vamos continuar explorando Caminhos de Pedra e fazer nossas próximas paradas na Casa da Ovelha, na Casa da Memória Merlin, Casa das Massas, Casa da Tecelagem e muitas outras. Então, vem andar comigo por esse belo caminho de pedras. Quando a gente fala em Bento Gonçalves, os primeiros passeios que vêm na cabeça das pessoas é a Maria Fumaça e o Vale dos Vinhedos. Mas eu posso garantir para vocês que o melhor passeio que tem para se fazer aqui na região é esse que nós estamos agora, o Caminhos de Pedra. E o Caminhos de Pedra, gente, é até difícil de explicar, porque ele reúne várias coisas em um único lugar. O Caminhos de Pedra é uma estrada de cerca de 12 quilômetros de extensão, tá? É essa aqui que tá atrás de mim, ó. Ela é toda asfaltada, não é estrada de chão. E ela possui o maior acervo arquitetônico dos tempos lá da imigração italiana para cá. São casas centenárias como essas aqui atrás de mim, ó. Todas construídas em pedra ou madeira, muitas assim de 2 andares, 3 andares. E cada uma dessas casas aqui, que só as casas já são, né, uma atração à parte, que são belíssimas para tirar fotos, para filmar. Mas cada casa dessas aqui se tornou um ponto de venda de algum produto típico aqui do sul, do interior, da colônia. Então a gente tem aqui atrás de mim, ó, a Casa da Serra, que é uma casa que vende geleias, a Casa da Ovelha, que são produtos feitos com o leite, com a lã da ovelha. E ao longo do caminho aqui vocês vão encontrar a Casa da Erva Mate, Casa das Cucas, Casa dos Queijos, Casa do Tomate, Casa do Artesanato. São várias, são dezenas de casas que você pode ir parando só onde te interessar mais, né? Na frente de cada casa tem a plaquinha dizendo o que ela comercializa e não tem estabelecimentos repetidos, tá? No caminho, pessoal, que vendem a mesma coisa. Por que eles fizeram assim? Para eles não se enxergarem como concorrentes. Eles são todos parceiros aqui no Caminho de Pedra. Cada casa dessa é de uma família, é a própria família que te atende, tá? Então, esse é um passeio muito bacana para se fazer. Eu vejo muitas agências cobrando por esse passeio, cobrando até um valor meio salgado, aí cerca de 300 e poucos reais por pessoa, mas esse passeio você pode fazer de forma gratuita, como eu estou fazendo. A gente está com o nosso carro aqui, a gente está andando, parando nos lugares que nos interessam mais, né? E a gente vai fotografando, filmando, fazendo comprinhas. Ele é um roteiro para quem quer fazer comprinhas, para quem quer tirar foto e para quem quer conhecer mais da história, né, da imigração italiana aqui no sul do Brasil. A Casa da Ovelha faz parte de uma grande estrutura que inclui uma fazenda de ovinos, um laticínio, uma loja e um parque de vivências, onde você pode ter um dia de fazendeiro com a família e participar de atividades e da rotina da fazenda, como a alimentação das ovelhas adultas, a amamentação dos cordeirinhos, tosquia, pastoreio e atividades com falcoaria. A Casa da Ovelha, pessoal, tá aqui, ó, bem pertinho, do ladinho da Casa da Serra, das Geleias. Sua porta de entrada fica em um casarão centenário construído em 1917 por imigrantes italianos e que mantém as suas características originais, pois se trata de um prédio histórico, testemunha do desenvolvimento e da história desse lugar. A casa foi construída 50 metros de onde ela está hoje e foi transportada para cá de caminhão. O transporte durou 3 dias e foi um feito e tanto. A casa pertencia à família Cavaletti e funcionava como um hotel. Essa casa seria destruída para construírem uma casa de alvenaria no seu lugar.
Então, o senhor Tarcísio Miquelon comprou a casa, porém ele comprou apenas a casa e não o terreno. Então, ela precisou ser transportada assim, inteirinha, em cima de um caminhão. O transporte foi lento, durou dias e envolveu um grande esquema para que ela ficasse intacta. Aqui junto da casa da ovelha está o Parque da Ovelha, que é um complexo aqui onde eles têm, né, a criação das ovelhinhas, e aqui a entrada é paga, tá? Os adultos pagam R$ 110, as crianças 70, e aí você pode participar aí de várias atividades que eles fazem com as ovelhas, como amamentação, tosquia, pastoreio. Eles têm o cão, né, que faz esse pastoreio com as ovelhas, e aí você pode vir assistir. A cada meia hora é uma atividade diferente, tá? De acordo aí com a rotina das ovelhinhas, né? Então você vem, paga o ingresso e aí entra aqui, ó, vai lá para cima pro Parque da Ovelha e participa das atividades. Na Aventura com o Pastor, você visita a nossa fazenda a bordo de um off-road 4x4 e ainda amamenta nossos cordeirinhos com dias de vida. Já o ingresso Atrações Cronograma te garantem 8 atividades incríveis. Você coloca a mão na massa, amamenta nossos filhotes, alimenta as ovelhas adultas, vê o pastoreio, o grande rebanho, a tosquia, ordenha, participa da falcoaria e ainda degusta nossos deliciosos produtos, sem glúten e sem lactose. Venha nos visitar, estamos te esperando. A Casa da Ovelha está incluída no Prime Gourmet de Bento Gonçalves. Se você tiver o Prime, você compra 2 ingressos e paga só um. O Prime Gourmet é um clube de descontos. Você baixa o aplicativo do Prime no celular e compra a assinatura aqui da região dos Vinhedos, que vale por 1 ano e te garante uma economia gigante por aqui. Pois com o Prime, quando você visita um estabelecimento que é parceiro, você compra um passeio e ganha outro. Nos restaurantes, paga uma refeição e ganha outra. E ele também vale para diárias em hotéis, transfers e muitos outros serviços. O valor da assinatura é de R$ 200 e rapidinho você recupera esse valor investido em descontos aqui na região da Serra Gaúcha. Tá, gente? Se vocês quiserem comprar o Prime aí com desconto, é só usar o nosso cupom Por Onde Andei, tudo junto, que vocês têm 10% de desconto na compra do Prime. E aí, só aqui na Casa da Ovelha, você já economiza R$ 110. Você compra 2 entradas e vai pagar só uma. Outros locais que aceitam o Prime aqui no Caminhos de Pedra são a Salumeria, a Cantina Vinícola Estrapazon, a Cervejaria Primo Santo, o Parque Caminho da Aventura, a Sorveteria Cosi Gelato, a Fotomoda Antiga, a Garbo Enologia, entre outros. A casa abriga o maior laticínio de derivados lácteos de ovelha da América Latina, com produtos mundialmente premiados. Os alimentos fabricados nessa casa histórica são distribuídos para todo o Brasil de norte a sul. Na loja são vendidos os produtos derivados do leite das ovelhas, como queijos e iogurtes produzidos na propriedade, além de muitos souvenirs como pelúcias, canecas, roupas e cosméticos. E você pode adquirir os produtos no site da Casa da Ovelha, que eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição do vídeo. Essa máscara capilar aqui, gente, é muito cheirosa. Todos os cosméticos eles são à base de lanolina e proteína do leite. A lanolina ela tem ação para a pele que ajuda a cicatrizar, hidratar, tem ação anti-inflamatória e antioxidante também. Então a gente vai ter vários produtos, entre eles a linha capilar com shampoo, condicionador e a máscara de tratamento. Depois a gente tem linha corporal e facial também de hidratantes. A gente tem a emulsão, então, que é o creme hidratante mais tradicional. A manteiga corporal, que daí tem maior concentração de lanolina, ela é mais densa. Depois a gente tem... São muito bons. E depois a gente tem as versões menores para o pé e para a mão, o sérum e o creme facial, que finaliza, então, todos muito bons. A linha masculina com os 3 produtinhos, que daí é o corpo, cabelo e barba, que é o 3 em 1 masculino.
A gente tem uma pomadinha também para barba, base de lanolina, que ajuda a pentear. E depois o gel pós-barba também. Também tem um cheirinho muito bom, bem líquido. Esse cheirinho, gente, é maravilhoso. Dá pra sentir assim de longe, perfeito. Essa bela casa aqui atrás de mim, gente, é a Casa Merlin, que se tornou a associação aqui do Caminhos de Pedra. A gente vai entrar agora para visitar, para conhecer a história aqui, né, de como surgiu esse roteiro do Caminhos de Pedra, e eu convido vocês a vir conhecer com a gente. A Casa da Memória Merlin é uma das maiores casas de pedra da região. Possui 43 aberturas e 3 andares, em uma área de 400 metros quadrados. Pertenceu a Pietro Merlin e sua numerosa família de 14 filhos. Pietro era construtor e ajudou na construção de várias outras casas de pedra da região. Nos anos 60 foi totalmente rebocada, mas passou por restauração na década de 80 e, como forma de comodato, ficará por 30 anos funcionando como sede da Associação Caminhos de Pedra. Sejam bem-vindos à Casa da Memória Merlin. Nós vamos iniciar agora um roteiro histórico, cultural e turístico. Inicialmente nós vamos retroagir para o ano de 1875, quando os primeiros imigrantes italianos chegaram aqui no Rio Grande do Sul. Eles vieram da Itália com a promessa do governo imperial aqui de ceder terras e auxiliar eles num primeiro momento. Tá? A grande maioria dos italianos que vieram de lá eram muito pobres e estavam passando necessidades. Tá? Vieram de barco a vapor, demoraram em torno de 40 dias, muitos faleceram em alto mar. Chegando aqui, o governo imperial deu as terras de uma forma parcelada para pagamento e alguns instrumentos rudimentares só. Tá? O lote que eles recebiam era puro mato. Tá? Não tinha estradas, não tinha luz, não tinha absolutamente nada. Então, no começo, eles moraram em barrancos, em acampamentos e em cavernas até desbravar. E durante esse período de desbravamento também passaram muita necessidade e muita fome. A família Merlin, que é a proprietária desse imóvel aqui, chegou aproximadamente 5 anos depois. Chegou em 1880. Vieram para cá o Pietro, a esposa dele, o pai dele e a mãe dele. Receberam esse lote de terras aqui também puro mato. Começaram a morar em acampamento no meio do mato. O Pietro ele tinha 25 anos de idade e na Itália ele tinha um ofício. Ele era edile. O que é edile? Uma pessoa que sabe trabalhar com a pedra. Daí no desbravar aqui eles descobriram uma pedreira aqui ao lado. A primeira morada que ele e o pai dele construíram foi esse quadradinho aqui, ó. Esse local aqui. Moraram os 4 aqui, faziam as refeições aqui, dormiam aqui, guardavam as plantações aqui e no inverno rigoroso traziam os animais aqui para dentro. Não só para proteger os animais, mas principalmente para aquecer eles. Tá? O que nós temos de original de época aqui nessa peça? Os ferrolhos das portas, porque as portas deterioraram. Essas madeiras. E a pedra basáltica. Como era assentada a pedra basáltica? Barro, fezes de animais, feno e palha. Faziam uma mistura, uma liga, sentavam uma em cima da outra, ficava bem rígido. Tá? Agora nós vamos continuar, qualquer dúvida para não me interromper e perguntar. Como esse, que conta a história do andar em português e em dialeto italiano, que é nosso dialeto. Tá? Aqui tem uma foto antes do restauro e durante o restauro. O restauro dessa casa demorou aproximadamente 7 anos para ser executado. Em 1960, essa casa foi toda rebocada, interna e externamente. Por quê? Porque quem morava no perímetro urbano construiu a casa, rebocava, pintava, ficava bonito. Quem morava aqui no interior e tinha condições financeiras, entendia que deixar pedra bruta assim era sinônimo de pobreza e feiura. Daí a família rebocou toda ela. Daí quando do restauro, o arquiteto deixou algumas partes para contar a história. Aqui no porão era esse reboco rústico. Tá? Aqui ao redor ele não tirou o reboco para não danificar a pedra. Depois que fizeram aquela morada de lá, construíram aqui o porão. Era todo de chão batido. Daí aqui guardavam o vinho que produziam, o salame, o queijo e as plantações. Todo o acesso do porão para os demais andares era feito só por esse acesso aqui, ó, só por essa porta. Não havia acesso interno. Outra coisa, as paredes aqui de basalto são bem espessas. Por quê? Porque a pedra dá um ambiente climatizado. O calor ou o frio que bate com uma intensidade alta aqui, chega com uma menor aqui. Basta tu ficar aqui na porta que tu percebe a diferença. Não existiam, foram construídas depois do restauro para a gente poder ter acesso. Tá?
Aqui tem fotos de casas do roteiro. Muitas delas, o Pietro, que tinha como ofício trabalhar com pedra, ajudou na construção. Então eles faziam escambo naquela época. Tá? Podem subir. Depois que construíram aquela morada lá embaixo, subiram aqui a cozinha. O que tem de original da época aqui, o marco da porta, o assoalho, que é de pinheiro araucária. Aqui era o fogão, lógico, essa parede ia mais para fora. E aqui era a pia da cozinha, também vinha uma madeira para lavar louça. Aqui nós temos objetos pessoais da família. O Pietro e a esposa dele tiveram 14 filhos, 8 mulheres e 6 homens. Entre os filhos eles tiveram o Ludovico e a Ema tiveram o Alcides e a Eni tiveram o Alcides filho, que é o proprietário do imóvel, mas está tombado. O Ludovico e a Ema colocaram numa cidade vizinha nossa aqui um comércio de secos e molhados, um armazém. Quem cuidava mais era a Ema, porque o Ludovico tinha por ofício ser sapateiro. O Alcides, por sua vez, ele disse: eu quero começar a produzir azeite comestível para vender. Daí ele comprou uma prensinha, começou a fazer testes com semente de soja, algodão, linhaça, viu que dava resultado. Eles mandaram vir uma máquina da Alemanha. Essa máquina chegou aqui na nossa região, só que a máquina era trifásica e a nossa energia era mono. Daí tiveram que se deslocar para Porto Alegre. Lá colocaram a indústria de óleos Merlin. Ela iniciou as atividades no início dos anos 40 e encerrou no início dos anos 90. Aqui os primeiros envases em vidro e aqui os últimos em lata. Aqui nós temos um livro de entradas e saídas dos secos e molhados que é a Ema que registrava. Se quiser dar uma olhada na letra dela ali, sempre impressiona. Pode olhar, pode olhar. Pode ir. Meu Deus do céu. Tem uma letra bonita. Outra coisa é que todos os filhos queriam ser chamados para a guerra. Daí eles fizeram uma promessa para São Luís Gonzaga, que se não fossem chamados, eles iam fazer um capitelzinho, reservou a imagem. Pode me acompanhar. O chão era de palha de milho. Quem utilizou esse quarto no primeiro momento foram os pais do Pietro. Quando os pais do Pietro faleceram, o Pietro e a esposa dele começaram a utilizar esse quarto. E ele ficava do lado da cozinha, porque eles aproveitavam o calor do fogão para aquecer o quarto. E aqui é o reboco que o arquiteto deixou de 1960, daí o liso, né? Tá? Os degrauzinhos são estreitos, então tenham cuidado ao subir e ao descer, tá? Pode me acompanhar. A escada é original da casa. É, da época. Essas janelas são originais da época. Era o granário. Todas as plantações que necessitavam ficar no ambiente seco eram espalhadas aqui. Exemplo, milho, feijão. Por quê? Ficava próximo ao telhado e o calor não deixava mofar. Aqui nós temos objetos de época utilizados pelos italianos, tá? Podem olhar à vontade e depois nós vamos andar no meio e assistir um vídeo. À esquerda eles plantavam os pareirais, aqui na frente tinha a estrebaria, o chiqueiro de porcos. Aquele forno é de época, com exceção do telhado que foi substituído. Esse lago aí não existia e a pedreira ficava mais ou menos atrás daquela árvore seca lá no fundo. O casarão de madeira que abriga a Casa da Tecelagem foi construído pelo imigrante Ângelo Giacomin em 1915. A tecelagem artesanal era praticada por algumas famílias de imigrantes italianos que fiavam artesanalmente o linho e a lã.
Na casa hoje funciona o ateliê e a loja, com venda das peças que são tecidas aqui, como chales, cachecóis, bolsas, tapetes, toalhas, caminhos de mesa, entre outras coisas. No ateliê há um tear e uma roca que possuem mais de um século de existência. Olha que lindo, gente. Aqui são os teares originais, né, da época ainda da imigração. E naquela época os italianos, eles mesmos confeccionavam, né, as próprias roupas, eles mesmos faziam o que eles vestiam. Localizado no subsolo da Casa da Tecelagem, encontra-se o antigo porão de Acumini, que agora é o porão de pedra, preciosidades em pedra. Lá você encontra utensílios decorativos e semijoias confeccionadas em pedras preciosas do Rio Grande do Sul, do Brasil e do exterior. A Casa Fracalossi foi totalmente construída em pedra basalto e a casa serve cafés coloniais e almoços italianos. Esse belo casarão de madeira, construído em 1910, pertenceu à família Dalpisol e estava localizada no interior de Farroupilha. Ela foi desmontada e reconstruída aqui no Caminhos de Pedra, abrindo suas portas em 2005. No casarão você encontra peças de artesanato, roupas, acessórios de inverno, souvenirs e lembrancinhas. Na cozinha da casa funciona uma fábrica de massas caseiras, que produz artesanalmente o tortei, capelete, massas e biscoitos típicos do cardápio italiano. Vamos fazer uma nova pausa por aqui e nosso próximo vídeo trará a parte final do roteiro Caminhos de Pedra, onde te mostraremos 2 jardins gastronômicos, a Casa da Erva Mate, a Casa das Cucas e uma charmosa cervejaria que fechou nosso passeio com chave de ouro. Continuem aqui com a gente, se inscrevam no canal e dê um like para ajudar nosso canal a crescer e nossos vídeos chegarem a mais pessoas. Até o próximo vídeo e a próxima viagem.